Estamos no ano de 1852, no coração da Geórgia, um estado onde o sol do verão castigava sem piedade os intermináveis campos de algodão que se estendiam até onde a vista alcançava. A plantação dos Vence era um império construído sobre o suor e o sangue de centenas de homens e mulheres escravizados, um mundo de contrastes brutais entre a opulência da Casa Grande, com suas colunas brancas e varandas arejadas, e a miséria das senzalas. Dono de tudo aquilo, o coronel Alistair Vance, um homem de 55 anos, governava seu domínio com um punho de ferro e um olhar frio e calculista. Para ele, a reputação e a ordem eram mais importantes que a própria vida. Cada detalhe, desde a produtividade dos campos até o comportamento de sua família, deveria refletir seu poder e seu status social. Qualquer desvio, qualquer falha que manchasse o nome dos Vence, era tratado não como um erro, mas como uma traição, e a punição era sempre rápida, severa e, acima de tudo, pública, para que servisse de lição a todos. A fonte da fúria do coronel naquela noite específica tinha um nome: Elara Vance, sua única filha de 22 anos. Durante um baile organizado para atrair pretendentes ricos, Elara fora dispensada de forma desdenhosa por um jovem herdeiro, que comentou em voz alta sobre sua figura robusta, que não se encaixava nos padrões de beleza delicada da alta sociedade sulista. Para Alistair, a recusa não era um simples desgosto amoroso de sua filha, mas uma humilhação pública, uma afronta direta ao seu legado. Ele via em Elara não uma filha a ser amada, mas um ativo que falhou em seu propósito de garantir uma aliança vantajosa. Sua vergonha rapidamente se converteu em um ódio gelado. Ele a culpava por sua aparência, por sua falta de graça, por existir como uma mancha em sua reputação impecável. Naquela noite, enquanto os últimos convidados partiam, o coronel decidiu que sua filha precisava de uma lição inesquecível, uma que a quebraria por dentro e a faria entender o seu verdadeiro e insignificante valor aos olhos dele. Cego de vergonha e ódio, o coronel não esperou o amanhecer. Ele agarrou Elara pelo braço e a arrastou para fora da Casa Grande, em direção ao pátio central, iluminado apenas por algumas tochas. Ele ordenou que os capatazes acordassem todos os escravos e os reunissem em silêncio. Diante dos olhares assustados e confusos de dezenas de pessoas, Alistair Vance cometeu seu ato de crueldade suprema. Ele apontou para Samuel, um homem de porte imponente e silencioso, capturado em uma tribo distante e rotulado por todos como selvagem e bestial. Em voz alta e clara, para que todos ouvissem, o coronel declarou sua sentença. Como punição por sua inutilidade e por envergonhar o nome da família, Elara seria entregue a Samuel. Ela viveria em sua cabana por uma semana inteira, para que aprendesse na prática o que significava não ter valor algum. A ordem foi um golpe devastador, desenhado para destruir a alma de sua filha e reafirmar seu poder absoluto sobre cada vida naquela fazenda. Essa história mal começou e a injustiça já se mostrou com toda a sua força. Se você quer saber o que aconteceu com Elara e como essa humilhação se transformou em algo inesperado, não perca tempo. Se inscreva agora mesmo no nosso canal, deixe o seu like para fortalecer nosso trabalho e comente aqui embaixo o que você acha que vai acontecer. Seu apoio é fundamental para continuarmos trazendo narrativas como esta. Arrastada pelos capatazes, Elara mal sentia o chão sob seus pés. O mundo havia se tornado um borrão de tochas bruxuleantes e rostos indistintos na escuridão, uma plateia forçada a testemunhar sua desgraça. Cada passo em direção à cabana de Samuel era uma facada em sua alma, a humilhação queimando mais forte do que qualquer chicote. Ela não chorava, pois o choque havia secado suas lágrimas antes mesmo que pudessem nascer. O silêncio da multidão era pesado, um misto de pena, medo e curiosidade mórbida. Os outros escravos olhavam para o chão, não querendo cruzar o olhar com a filha do Senhor sendo tratada como um animal. Samuel esperava perto da porta de sua morada, imóvel como uma estátua de ébano. Seu rosto não demonstrava raiva nem desejo, apenas uma calma profunda e indecifrável que de alguma forma era mais aterrorizante para Elara do que qualquer demonstração de selvageria. Ela esperava um monstro, mas encontrou um enigma silencioso, o que apenas aprofundava o abismo de seu desespero.
A porta de madeira rústica se abriu com um rangido e um dos capatazes a empurrou para dentro sem nenhuma cerimônia. A escuridão a engoliu por um instante, antes que seus olhos se acostumassem à penumbra. O lugar era minúsculo, com chão de terra batida e paredes de tábuas mal ajustadas, por onde o vento frio da noite soprava. O cheiro era de terra úmida, fumaça e algo mais, algo selvagem que ela não conseguia identificar. Era o oposto absoluto de seu quarto na casa grande, com seus lençóis de linho e móveis de mogno. Ali, não havia nada além de uma esteira de palha num canto e algumas ferramentas rudimentares. Quando Samuel entrou atrás dela e fechou a porta, o som da tranca se fechando foi como o de uma tampa de caixão. Encolhida contra a parede, Elara fechou os olhos, o coração batendo descontroladamente em seu peito. Ela se preparou para o pior, para a violência que seu pai havia decretado, para a confirmação de que sua vida, a partir daquele momento, não valia absolutamente nada. No entanto, a agressão que ela esperava não veio. Elara abriu os olhos e viu Samuel do outro lado do pequeno cômodo, perto de uma fogueira quase extinta. Ele não a olhava diretamente, como se quisesse lhe dar espaço, como se entendesse o terror que a paralisava. Lentamente ele se aproximou de um pequeno caixote de madeira, pegou um pedaço de pão de milho e uma cabaça com água. Para o espanto de Elara, ele partiu o pão em 2 pedaços iguais. Colocou uma das metades sobre um pano limpo e, com um gesto contido, empurrou o pano pelo chão em sua direção, junto com a cabaça. Ele não disse uma única palavra. O gesto era simples, quase primitivo, mas carregado de um significado que a atingiu em cheio. Naquela noite em que fora despojada de toda a sua humanidade por seu próprio pai, aquele homem, o selvagem, o bestial, foi o primeiro a tratá-la como um ser humano, oferecendo-lhe metade de tudo o que possuía no mundo. A atitude dele foi o oposto do que todos esperavam. Se você está gostando de ver essa reviravolta na história, e quer saber como um gesto tão pequeno pode mudar tudo, aproveite agora para curtir este vídeo e se inscrever no canal para não perder o que vem a seguir. A noite se arrastou em um silêncio tenso. Elara não tocou na comida, paralisada pela confusão e pelo medo que ainda a dominava. Ela permaneceu encolhida no canto, tremendo de frio e de pavor, observando a silhueta de Samuel recortada contra as brasas da fogueira. Ela imaginou que ele a observava, esperando o momento certo. Mas ele não se moveu. Quando a madrugada já estava avançada, ele se levantou e foi até o canto onde guardava a palha seca. Com as mãos grandes e cuidadosas, ele juntou um monte considerável, formando uma espécie de cama improvisada no lado oposto ao que ele dormia. Apontou para a pilha de palha, um convite mudo para que ela descansasse. Em seguida, deitou-se em sua própria esteira, virando-lhe as costas deliberadamente, um gesto claro de que não lhe faria mal, de que lhe concedia privacidade e segurança. Pela primeira vez naquela noite terrível, um pingo de alívio se misturou ao desespero de Elara. Ela se deitou na palha e, exausta, finalmente adormeceu. Quando os primeiros raios de sol atravessaram as frestas da cabana, Elara acordou sobressaltada. Por um segundo, pensou que tudo não passara de um pesadelo. Mas a palha sob seu corpo e o cheiro de terra a trouxeram de volta à dura realidade. O pânico voltou, mas ela percebeu que estava sozinha. Samuel já havia saído, provavelmente para o trabalho pesado nos campos de algodão, que começava antes mesmo do amanhecer. Ela se levantou, sentindo o corpo dolorido, e caminhou hesitante até a porta. Ao abri-la, seus olhos se depararam com algo que não pertencia àquele mundo de brutalidade e sujeira. Cuidadosamente colocado no primeiro degrau, havia um pequeno buquê de flores silvestres, com gotas de orvalho ainda brilhando em suas pétalas coloridas. Eram flores simples do campo, mas arrumadas com uma delicadeza que contrastava violentamente com a imagem de besta que seu pai pintara. Naquele momento, Elara entendeu que seu pai não a entregara a um monstro para puni-la. Ele a entregara a um homem, e essa era a parte que ele, em sua crueldade, jamais seria capaz de compreender. Os dias que se seguiram foram de uma estranha e silenciosa rotina. Elara, que esperava a brutalidade de um monstro, encontrava a cada amanhecer a gentileza de um homem que se recusava a ser o que o mundo esperava dele.
Samuel nunca lhe dirigia a palavra, mas sua comunicação era feita de gestos que valiam mais do que qualquer discurso. Ele continuava a deixar flores silvestres na porta da cabana, pequenas manchas de cor em um mundo cinzento. Dividia sua escassa comida em 2 porções rigorosamente iguais e certificava-se de que a cabaça de água estivesse sempre cheia para ela. Durante as noites, ele se sentava do lado de fora vigiando a porta como um guardião silencioso, garantindo que ninguém se aproximasse. Para Elara, cada um desses atos era uma pequena rebelião, uma prova de que a dignidade humana podia florescer até mesmo no solo mais envenenado pela crueldade. Aos poucos, o medo que a paralisava começou a se transformar em uma admiração profunda e perigosa por aquele homem. A notícia da estranha paz que reinava na cabana do selvagem não demorou a se espalhar pela plantação. Os cochichos corriam pelas senzalas e chegavam aos ouvidos dos capatazes que, por sua vez, os levaram ao coronel Alistair Vance. A informação de que sua filha não estava sendo quebrada, mas sim tratada com uma espécie de respeito reverente, foi como um insulto direto à sua autoridade. Seu plano não era apenas punir Elara, mas reafirmar seu poder absoluto, mostrando a todos que ele podia dispor da vida e da honra de qualquer um, inclusive de sua própria família. A ideia de que um escravo, um ser que ele considerava inferior a um animal de carga, estivesse desafiando sua vontade de forma tão sutil, o encheu de uma fúria fria e calculista. A humilhação de sua filha não estava sendo suficiente. Ele precisava de algo mais drástico, algo que destruísse não apenas o espírito dela, mas também a humanidade daquele homem que ousava demonstrá-la. O coronel Vance não era homem de mandar recados quando a sua honra estava em jogo. Em uma manhã particularmente quente, ele montou em seu cavalo negro e cavalgou em direção às senzalas, com o capataz-chefe a seu lado. O som dos cascos do cavalo no chão de terra batida fez com que um silêncio mortal caísse sobre o local. Todos pararam o que estavam fazendo, os olhos baixos, sabendo que a presença do senhor ali significava problemas. Ele parou exatamente em frente à cabana de Samuel e, com uma voz que cortava o ar como uma lâmina, ordenou que os dois saíssem. Elara apareceu primeiro, hesitante, seguida por Samuel, que se postou ligeiramente à sua frente, como um escudo instintivo. O coronel olhou para sua filha, notando a ausência do desespero que ele tanto queria vereador. Em seguida, fixou seu olhar gélido em Samuel. Aquele era o momento de impor sua nova e mais cruel sentença, uma que faria todos se lembrarem de quem realmente mandava naquele lugar. Com um sorriso sádico nos lábios, Alistair Vance anunciou sua decisão diante de todos os escravos reunidos. Já que minha filha não aprendeu o seu valor na ociosidade, ela o aprenderá através do trabalho, declarou ele em voz alta. A partir de hoje, e até o final de sua sentença, Elara Vance trabalhará nos campos de algodão, do nascer ao pôr do sol, ao lado deste selvagem. A ordem caiu como uma bomba. Colocar uma mulher branca, sua própria filha, para fazer o trabalho mais extenuante e degradante era algo impensável, uma quebra de todas as regras não escritas daquela sociedade. Era a humilhação final, desenhada para despojá-la de qualquer vestígio de sua antiga identidade. E você, continuou ele, apontando para Samuel, será responsável por garantir que a cota dela seja cumprida. Qualquer falha será descontada de sua própria pele. Com isso, ele virou as costas e se afastou, deixando para trás um rastro de choque e desespero. O primeiro dia no campo foi um inferno que Elara jamais imaginara em seus piores pesadelos. O sol da Geórgia castigava sem piedade, queimando sua pele desacostumada e fazendo o suor escorrer por seu rosto, misturando-se com a poeira e as lágrimas silenciosas de dor. Suas mãos, antes acostumadas a bordados e teclas de piano, logo estavam em carne viva, cortadas pelas cascas afiadas das plantas de algodão. Seus músculos gritavam em protesto a cada vez que ela se curvava, e suas costas pareciam queimar em chamas. Os outros escravos a observavam com um misto de pena e medo, evitando o contato visual para não atrair a ira do capataz, que a vigiava com um prazer cruel. Cada fibra de seu ser implorava para que ela desistisse, para que desmaiasse e pusesse fim àquele tormento.
Mas ao olhar para o lado e ver Samuel trabalhando com uma resistência silenciosa, ela encontrava uma força que não sabia possuir. Ela não podia fraquejar, não por si mesma, mas por ele. Samuel ao seu lado vivia um tormento silencioso. Ele era forçado a assistir ao sofrimento da mulher que ele protegera, sabendo que qualquer tentativa aberta de ajudá-la resultaria em mais dor para ambos. O capataz o observava de perto, esperando qualquer deslize, qualquer gesto de compaixão que pudesse ser interpretado como insubordinação. Mesmo assim, ele encontrava maneiras sutis de aliviar o fardo dela. Quando o capataz não estava olhando, ele rapidamente colhia alguns tufos de algodão da fileira dela e os colocava em seu saco, para ajudá-la a atingir a cota. Ele lhe mostrava, com gestos discretos, como enrolar pedaços de pano nos dedos para proteger a pele dos cortes. Em um momento, quando ela cambaleou sob o sol forte, ele se posicionou de forma que sua própria sombra a cobrisse por alguns segundos preciosos. Eram pequenos atos de desafio, gotas de humanidade em um oceano de brutalidade, mas cada um deles era um risco mortal que ele estava disposto a correr por ela. Ao final daquele primeiro dia, Elara não era mais a filha do coronel. Ela era apenas um corpo moído pela dor, coberto de sujeira, suor e sangue. Ao ser empurrada de volta para a cabana, ela desabou na esteira de palha, incapaz de se mover. A esperança frágil que havia nascido nos primeiros dias de sua punição havia sido esmagada sob o peso daquele dia de trabalho forçado. A realidade de sua situação a atingiu com a força de um golpe físico. Não havia escapatória. Seu pai havia conseguido. Ele a havia quebrado, reduzindo-a a algo que ela mal reconhecia no reflexo de uma poça de água. Ela olhou para Samuel, que limpava os ferimentos em suas mãos com uma folha molhada, e viu em seus olhos não apenas bondade, mas também a profunda e resignada tristeza de quem conhecia aquele inferno como sua única realidade. Naquele momento, Elara se sentiu completamente perdida, acreditando que seu pai finalmente havia vencido, destruindo qualquer fagulha de luz que pudesse existir em sua vida. Mas a noite que se seguiu àquele primeiro dia de agonia não foi de derrota, e sim de uma transformação silenciosa. Enquanto Elara chorava baixinho, sentindo cada músculo de seu corpo protestar, Samuel agiu sem dizer uma palavra. Ele pegou folhas de uma planta que guardava em um canto da cabana, amassou-as até formar uma pasta e, com um cuidado que beirava a reverência, começou a aplicar o unguento em suas mãos feridas e em seus ombros queimados pelo sol. O alívio foi imediato, um frescor que acalmou a pele em chamas. Naquele gesto, Elara não viu pena, mas uma força inabalável. Ela entendeu que a resignação dele não era fraqueza, mas uma forma de resistência profunda, uma recusa em deixar que a crueldade do mundo apagasse sua humanidade. Naquela noite, em meio à dor, uma nova semente foi plantada em seu coração, a semente da luta, não mais por orgulho, mas por sobrevivência mútua. No dia seguinte, Elara voltou para os campos não mais como uma vítima passiva, mas como uma aprendiz. Em vez de apenas sentir a dor, ela começou a assistir Samuel. Ela observou a economia de seus movimentos, a forma como ele usava o peso do corpo para arrancar o algodão sem rasgar as mãos, o ritmo constante que ele mantinha para conservar energia sob o sol escaldante. Ela notou como ele enrolava pequenas tiras de pano nos dedos, uma técnica simples que ela nunca teria imaginado. Sem que o capataz percebesse, ela começou a imitar cada um de seus gestos. A dor ainda estava lá, mas agora tinha um propósito. Cada planta colhida não era mais um símbolo de sua humilhação, mas um passo em direção ao domínio de uma arte cruel, a arte de sobreviver, onde todos esperavam que ela sucumbisse. Aquele campo de trabalho forçado se tornou sua sala de aula e Samuel, seu mestre silencioso. Uma linguagem sem palavras floresceu entre eles, construída nos olhares furtivos trocados entre as fileiras de algodão. Um leve aceno de cabeça de Samuel indicava que o capataz estava se aproximando. Um olhar para o céu era um aviso para que ela bebesse água antes que o calor se tornasse insuportável. Certa vez, quando a assédia estava deixando tonta, ela encontrou uma cabaça de água fresca escondida sob uma folha larga, exatamente onde ele havia olhado segundos antes. Em troca, ela começou a usar sua antiga vida a favor deles.
Sabendo ler e escrever, ela notava os padrões nas rondas dos capatazes e, à noite, na privacidade da cabana, desenhava mapas simples na terra batida com um graveto, mostrando a Samuel os horários e os pontos cegos da vigilância. A aliança deles se tornava mais forte e mais perigosa a cada dia, uma conspiração silenciosa tecida bem debaixo do nariz de seus opressores. Com o passar dos dias, o corpo de Elara começou a se adaptar. A pele delicada que antes se queimava com facilidade, agora ganhava um tom bronzeado e resistente. Calos grossos se formaram em suas mãos protegendo-a dos cortes. Seus músculos, antes flácidos, tornaram-se definidos e fortes. A mudança, no entanto, era muito mais profunda do que a aparência física. A vergonha que a consumia foi substituída por uma determinação fria. A melancolia em seus olhos deu lugar a um brilho de inteligência e foco. Ela aprendeu a suportar a fome, a sede e o cansaço com a mesma estoicidade de Samuel. Ela não era mais a filha do coronel, uma flor de estufa jogada na lama. Ela estava se tornando uma planta do campo, dura, resiliente e capaz de florescer nas condições mais adversas. Seu pai a enviara para ser quebrada, mas sem saber, ele a estava forjando em uma arma. Essa mudança silenciosa que acontecia bem debaixo dos olhos do tirano é a prova de que a força humana pode nascer nos lugares mais sombrios. Se a coragem de Elara e a nobreza de Samuel estão te tocando, mostre seu apoio agora mesmo. Curta este vídeo e se inscreva no canal para não perder nenhum detalhe de como essa aliança secreta vai se desenvolver. Não eram apenas os olhos de Samuel que a viam. Outros que por gerações haviam aprendido a ver tudo sem parecer olhar nada, notaram a mudança. Uma velha senhora que trabalhava na cozinha da casa grande começou a deixar acidentalmente um pedaço extra de pão ou uma fruta em um local onde Elara passaria a caminho dos campos. Um jovem rapaz, responsável por levar água aos trabalhadores, sempre se certificava de que a cabaça de Elara estivesse entre as mais cheias e frescas. Eram gestos pequenos, quase imperceptíveis, mas carregados de um risco imenso. Eram atos de solidariedade, uma teia de apoio invisível que se formava ao redor do casal. Eles viram na resistência silenciosa de Elara e Samuel um reflexo de sua própria luta, uma faísca de esperança em um mundo projetado para esmagá-los. A punição do coronel, que visava isolar e humilhar, estava, ironicamente, unindo as pessoas contra ele. Enquanto isso, da varanda sombreada da casa grande, o coronel Alistair Vance observava sua filha com um sentimento de satisfação perversa. Ele via o suor em sua testa, as roupas sujas e o corpo curvado sob o sol. Para ele, o espetáculo era perfeito. Ele acreditava que finalmente havia domado o espírito dela, que a dureza do campo a estava reduzindo ao nada que ele sempre acreditou que ela fosse. Sua arrogância o cegava para a verdade. Ele via a exaustão física, mas não conseguia enxergar a força que crescia nos olhos dela. Ele via a submissão, mas não percebia a aliança que se fortalecia a cada dia. Ele se deleitava com a imagem de sua filha trabalhando como uma escrava, sem imaginar que, naquele exato momento, ela estava se despindo de tudo que a ligava a ele e se tornando algo que ele jamais poderia controlar. Sua vitória era uma ilusão, e seu poder mais frágil do que nunca. A aliança deles, forjada no sofrimento compartilhado, agora ganhava um novo propósito. Nas noites escuras dentro da cabana, a comunicação evoluiu. Já não se tratava apenas de sobreviver ao dia seguinte, mas de sonhar com um futuro que não pertencesse àquela plantação. Samuel, que em suas raras folgas se aventurava pelas matas para caçar pequenos animais, conhecia a região como a palma de sua mão. Com um pedaço de carvão, ele começou a desenhar na parte de trás de uma tábua de madeira um mapa detalhado das florestas, dos riachos e das trilhas secretas que levavam para o norte. Ele apontava para as estrelas, ensinando Elara a encontrar a estrela polar, a bússola dos fugitivos. Pela primeira vez, a palavra liberdade deixou de ser um conceito abstrato e se tornou um destino, um ponto em um mapa que eles poderiam alcançar juntos. O plano era insano, quase impossível, mas era a única coisa que os mantinha vivos. Ao final daquela semana, a mulher que se levantou da esteira de palha não tinha mais nada da Elara Vance que fora arrastada para aquela cabana.
A humilhação havia sido queimada pelo sol, a vergonha havia sido lavada pelo suor, e o medo havia sido substituído por uma determinação gélida. Ela aprendeu que o verdadeiro valor de uma pessoa não estava em sua aparência ou em seu nome de família, mas em sua capacidade de resistir, de amar e de lutar, mesmo quando tudo parece perdido. Ela olhou para as próprias mãos, agora grossas e calejadas, e as viu não como um sinal de degradação, mas como o testemunho de sua força. Ela não era mais uma vítima da crueldade de seu pai. Ela era uma sobrevivente, uma aliada e uma mulher com um plano. A punição do coronel havia falhado de forma espetacular. Em vez de criar uma pária, ele havia criado sua maior adversária. A punição do coronel, no entanto, havia criado uma consequência que sua mente arrogante jamais poderia prever. Elara, agora com o corpo fortalecido e a mente afiada pela adversidade, percebeu que a simples fuga não era suficiente. Escapar daria a seu pai a vitória de tê-la expulsado de sua vida, de tê-la transformado em uma fugitiva anônima. A vingança, ela compreendeu, não era sobre liberdade, mas sobre desmantelar o império que dava a Alistair Vance seu poder. O plano que começou a se formar em sua mente não era mais sobre correr para o norte, mas sobre queimar as fundações daquela fazenda por dentro, usando a ferramenta que seu pai mais desprezava: sua inteligência. Ela sabia que para destruir um homem como ele, não bastava ferir seu corpo, era preciso aniquilar seu legado, sua reputação e, acima de tudo, seu orgulho. A sobrevivente agora se tornava estrategista e o campo de algodão, seu tabuleiro de xadrez. O primeiro passo de seu contra-ataque era sutil e explorava a própria crueldade do sistema contra si mesmo. Certa manhã, Elara desabou propositalmente perto do poço, simulando uma fraqueza extrema causada pelo sol e pelo trabalho exaustivo. Sua atuação foi impecável, um misto de fragilidade e desespero que até o capataz mais cético acreditou. Incapaz de trabalhar nos campos, mas ainda sob a sentença de seu pai, ela foi designada para uma tarefa mais leve: ajudar na lavanderia da casa grande. Era exatamente o que ela queria. Aquele lugar, com suas enormes tinas de água quente e o cheiro de sabão de soda cáustica, era um centro nervoso de informações. Ali, as escravas da casa comentavam sobre tudo o que viam e ouviam nos corredores do poder, sem saber que a filha quebrada do Senhor estava absorvendo cada palavra, cada sussurro, cada detalhe sobre os negócios, as dívidas e os segredos de seu pai. Enquanto Elara coletava informações, Samuel se tornava o executor silencioso da sabotagem. Ele, que conhecia cada palmo daquelas terras, começou a realizar pequenos atos que, isoladamente, pareciam meros acidentes. Uma ferramenta de arado misteriosamente se quebrava em uma parte crucial do campo, atrasando a colheita por horas. A cerca de um curral amanhecia com uma falha sutil, permitindo que alguns animais se dispersassem pela mata, exigindo que os capatazes perdessem um dia inteiro para recuperá-los. Ele chegou a usar seu conhecimento sobre plantas para contaminar levemente um pequeno lote de algodão já colhido, fazendo com que parecesse de qualidade inferior. Eram golpes invisíveis, alfinetadas no coração financeiro da plantação, que começavam a causar prejuízos e a gerar uma tensão crescente entre o coronel e seus supervisores, que não conseguiam explicar a súbita onda de ineficiência e má sorte. Com os ouvidos atentos na lavanderia, Elara descobriu a maior fraqueza de seu pai. Ele estava prestes a receber a visita de um banqueiro do norte para renegociar um empréstimo vultoso, do qual toda a operação da fazenda dependia. A reputação de ordem e produtividade era essencial para o sucesso dessa negociação. Foi então que ela inverteu o jogo de forma magistral. Usando uma escrava mais jovem e assustada como peão, Elara plantou um boato. Ela contou à moça, em segredo, que havia ouvido Samuel sussurrar sobre um plano de fuga em massa, que aconteceria justamente na noite da chegada do banqueiro. Como Elara previu, a jovem, apavorada com a ideia de ser cúmplice, correu para contar tudo à esposa do coronel. A semente da paranoia foi plantada, e Alistair Vance, obcecado com a ideia de uma rebelião em um momento tão delicado, desviou toda a sua atenção para a vigilância, ignorando os problemas menores da produção.
O coronel Alistair Vance, cego por sua própria arrogância, via cada um desses eventos como uma confirmação de seu poder. O colapso de sua filha era a prova de que seu método funcionava. Os problemas nos campos eram, para ele, um sinal da preguiça e da incompetência inerentes de seus escravos, o que justificava ainda mais sua mão de ferro. O boato da fuga em massa apenas inflou seu ego, fazendo-o se sentir um mestre vigilante que antecipava cada movimento. Ele se preparava para esmagar uma rebelião imaginária, organizando guardas extras e planejando punições exemplares. Enquanto se deleitava com a imagem de controle absoluto, ele não percebia que estava dançando conforme a música tocada por sua filha e pelo homem que ele rotulou de selvagem. Ele acreditava estar no auge de seu domínio, quando, na verdade, caminhava diretamente para a armadilha que fora meticulosamente preparada para ele. Enquanto o coronel focava na segurança e na repressão, o verdadeiro plano de Elara e Samuel entrava em sua fase final. A sabotagem de Samuel não era aleatória. Ele havia danificado seletivamente as engrenagens da prensa de algodão mais importante da fazenda, a mesma que o coronel pretendia exibir ao banqueiro como símbolo de sua eficiência. O dano era interno, invisível a uma inspeção superficial, mas projetado para causar uma falha catastrófica sob pressão. Ao mesmo tempo, Elara, de sua posição na lavanderia, conseguiu acesso aos livros de contabilidade que ficavam em um pequeno escritório anexo. Ela não os roubou, mas usou um pedaço de carvão para manchar sutilmente algumas páginas-chave, fazendo com que os números parecessem alterados ou mal registrados, um sinal claro de má gestão para qualquer olho treinado de um financista. O palco para a derrocada do coronel estava montado, e a expectativa pairava no ar como a umidade antes de uma tempestade. A semana de punição estava chegando ao fim, e o banqueiro do norte estava a apenas um dia de distância. Para todos na fazenda, o fim da sentença de Elara significaria o retorno a uma normalidade brutal. Mas para Elara e Samuel, era a contagem regressiva para o clímax de sua vingança. O coronel Vance estava prestes a apresentar seu império perfeito a um homem de quem seu futuro dependia, totalmente inconsciente de que seu mundo estava podre por dentro, minado por aqueles que ele mais desprezava. A cortina estava prestes a subir para o ato final, e o público, tanto o banqueiro quanto os escravos, testemunharia a queda de um tirano arquitetada não pela força bruta, mas pela inteligência de uma mulher que ele tentou, e falhou, em destruir. O dia da chegada do banqueiro, um homem do norte chamado Sterling, amanheceu claro e impiedosamente quente, como se o próprio céu quisesse testar os limites da fazenda Vance. O coronel Alistair Vance vestiu seu melhor traje e recebeu o financista com uma demonstração de confiança inabalável. Ele o guiou por suas terras com o orgulho de um rei exibindo seu tesouro, apontando para a vastidão dos campos de algodão e para a aparente ordem com que os escravos trabalhavam em silêncio sob o sol. Para o banqueiro, um homem de números e fatos, a imagem era impressionante, mas ele mantinha uma expressão neutra, seus olhos afiados registrando cada detalhe, cada cerca mal conservada, cada olhar cansado dos trabalhadores. O coronel, cego por sua própria arrogância, interpretou o silêncio de Sterling como admiração. Ele estava confiante de que sua demonstração de poder e eficiência seria mais do que suficiente para garantir não apenas a renovação de seu empréstimo, mas também uma extensão generosa, solidificando seu legado por mais uma geração. O ponto alto da visita, o grande trunfo do coronel, seria a demonstração da nova e poderosa prensa de algodão, um monstro de ferro e engrenagens que simbolizava a modernidade e a produtividade de sua operação. Eles pararam diante da máquina, e Alistair Vance fez um discurso pomposo sobre como aquela tecnologia garantia a qualidade superior de seu produto. Para a demonstração, ele chamou por Samuel, escolhendo-o deliberadamente para humilhá-lo mais uma vez, apresentando-o ao banqueiro como seu animal mais forte, capaz de fazer a máquina trabalhar em sua capacidade máxima. Samuel se aproximou, seu rosto uma máscara impenetrável, e se posicionou para operar a alavanca. Elara, que havia sido trazida de volta dos campos para que o banqueiro não visse a filha do dono em trapos, observava de longe, o coração martelando contra as costelas. A armadilha estava pronta. O momento da verdade, que poderia lhes custar a vida ou lhes dar a vingança, estava a apenas um movimento de distância.
Ao comando do coronel, Samuel aplicou força na alavanca. A máquina começou a funcionar com um gemido alto, as engrenagens girando e o pistão descendo sobre o algodão. Por um instante pareceu que o plano havia falhado. O coronel sorriu, triunfante. Mas então, um rangido metálico agudo cortou o ar, seguido por um estalo seco e violento, como o de um osso se partindo. Uma das engrenagens principais, sabotada por Samuel dias antes, se estilhaçou. A prensa parou abruptamente, soltando uma nuvem de fumaça e um cheiro de metal queimado. O silêncio que se seguiu foi pesado e absoluto. A expressão de orgulho no rosto do coronel Vance se desfez, sendo substituída por uma máscara de choque e fúria contida. A peça central de sua demonstração de poder havia se transformado em um monte de ferro inútil, bem diante do homem de quem seu futuro financeiro dependia. A primeira rachadura em sua fachada de controle perfeito havia aparecido para todos verem. O banqueiro Sterling não demonstrou surpresa, apenas um leve arquear de sobrancelhas. Com a calma de um homem que já vira muitos negócios ruírem, ele se virou para o coronel. Impressionante, disse ele, com uma ironia fina como uma navalha. Talvez seja mais prudente olharmos seus livros de contabilidade. Acredito que os números não se quebram com tanta facilidade. A humilhação de Alistair Vance se aprofundou. Conduzido ao escritório, ele entregou os livros a Sterling, que os examinou com uma rapidez metódica. Não demorou para que o banqueiro encontrasse o que Elara havia plantado. As páginas sutilmente manchadas de carvão. Os números borrados em colunas cruciais de lucros e despesas. Tudo sugerindo um registro desleixado, ou pior, uma tentativa de maquiar a realidade. O banqueiro fechou o livro com um baque surdo. Coronel, disse ele com a voz fria, sua operação parece tão frágil quanto suas máquinas. Não vejo aqui a solidez que esperava. A acusação velada foi a gota de água. Humilhado publicamente, com seu império financeiro à beira do colapso, o coronel Alistair Vance precisava de um culpado, um corpo para absorver toda a sua fúria e fracasso. Seus olhos injetados de ódio varreram o pátio e cravaram em Samuel, que permanecia imóvel perto da prensa quebrada. Foi ele! Gritou o coronel, apontando o dedo. Este selvagem sabotou minha propriedade. Ele conspirou para me arruinar. A acusação era desesperada e irracional, mas era tudo o que ele tinha. Capataz, pegue este demônio. 200 chibatadas. Quero que ele sirva de exemplo para qualquer um que ouse desafiar minha autoridade. Os capatazes brutais e obedientes agarraram Samuel, arrastando-o para o poste de açoitamento no centro do pátio. O banqueiro observava a cena com um misto de repulsa e interesse clínico, como um cientista observando o colapso de seu objeto de estudo. Mas, no momento em que o capataz ergueu o chicote de couro, algo que ninguém esperava aconteceu. Elara, a filha humilhada, a mulher que fora tratada como um objeto sem valor, moveu-se com uma velocidade surpreendente. Ela se colocou diretamente entre o chicote e as costas de Samuel, seu corpo servindo como um escudo humano. Não! Sua voz soou clara e firme, ecoando pelo pátio silencioso. Todos congelaram. Ela se virou para seu pai e pela primeira vez na vida não havia medo em seus olhos, apenas uma chama fria de desprezo. Não foi ele, declarou ela, para que todos, inclusive o banqueiro, ouvissem. A culpa não é de um homem que luta para sobreviver. A culpa é de um tirano cujo orgulho cega a razão. Esta fazenda não está quebrando por sabotagem, pai. Ela está apodrecendo de dentro para fora, envenenada pela sua própria crueldade. As palavras de Elara atingiram o coronel como um golpe físico, mas o ato que se seguiu destruiu o que restava de sua autoridade para sempre. Samuel, vendo a mulher que amava arriscar a própria vida por ele, fez algo que quebrou todas as regras daquele mundo. Ele se ajoelhou, mas não para o coronel. Ele se virou para Elara e para o banqueiro, e com o rosto banhado em lágrimas de desespero e amor, ele falou. Seu inglês era hesitante, quebrado, mas cada palavra carregava o peso de uma verdade inegável. Ele não falou de sabotagem ou de vingança. Ele falou da bondade de Elara, da dignidade que ela lhe mostrara, de como ela era mais nobre do que qualquer senhor de terras.
Ele expôs a crueldade de seu pai não com acusações, mas com a simples e devastadora verdade de um amor que floresceu no inferno. O selvagem se revelou o homem mais humano dali, e o coronel, com seu ódio e brutalidade, o verdadeiro monstro. O banqueiro Sterling olhou para Alistair Vance, depois para o casal desafiador, e seu veredito foi selado em um silêncio que valia mais do que qualquer palavra. O coronel estava sozinho, seu poder desfeito, seu legado em ruínas. A cena que se desenrolou no pátio da fazenda Vance foi o estopim que incendiou um barril de pólvora que estava há gerações sendo preenchido. O banqueiro Sterling, um homem de negócios e não de brutalidades, partiu sem dizer uma palavra. Mas seu olhar de desprezo foi o veredito final para o império de Alistair Vance. O coronel, despojado de sua autoridade diante de um estranho e de seus próprios escravos, era agora apenas um homem velho e patético, gritando ordens que ninguém mais temia. Naquela noite, enquanto o senhor da casa se afogava em uísque e humilhação, uma teia de cumplicidade silenciosa foi tecida na escuridão das senzalas. Uma porta foi deixada destrancada, um saco com pão de milho e carne seca foi colocado perto da cabana de Samuel, e um velho barqueiro fingiu dormir enquanto sua pequena canoa era roubada. A fuga de Elara e Samuel não foi um ato solitário, mas a primeira vitória coletiva daquela comunidade, um segredo compartilhado que os uniu com laços mais fortes que qualquer corrente. A jornada para o norte foi uma provação que testou os limites de seus corpos e de suas almas. Eles viajaram sob o manto da noite usando o céu estrelado como seu único mapa, com Samuel decifrando os segredos da natureza para encontrar comida e abrigo. O medo dos caçadores de escravos era uma sombra constante, mas a cada dia que passavam juntos, o vínculo entre eles se aprofundava, transformando-se em um amor forjado na adversidade e na liberdade. Ele a ensinou a ler as trilhas, a reconhecer plantas comestíveis e a se mover sem fazer barulho. Ela, por sua vez, o ensinou a ler as palavras, a assinar seu próprio nome, um ato de poder que lhe fora negado por toda a vida. Quando finalmente cruzaram a fronteira para um estado livre, não eram mais a filha do senhor e o escravo fugitivo. Eram um homem e uma mulher, parceiros iguais que haviam conquistado o direito de existir, respirando um ar que pela primeira vez em suas vidas lhes pertencia por inteiro. De volta à Geórgia, o Império Vence ruiu como um castelo de areia atingido pela maré. Sem o empréstimo do banco e com sua reputação em frangalhos, Alistair Vance perdeu tudo. A fazenda foi leiloada, as terras foram divididas e ele terminou seus dias como uma sombra amarga na pequena cidade, um homem consumido pelo ódio e pela lembrança de sua própria queda. Enquanto seu nome se apagava, a história de sua filha e do homem que ele chamou de selvagem se transformava em uma lenda poderosa, sussurrada ao redor das fogueiras nas senzalas. A história do selvagem gentil e da dama do algodão tornou-se um hino de esperança, a prova de que a coragem poderia nascer nos lugares mais sombrios e que o amor era uma arma mais forte do que qualquer chicote. Se essa história te impactou de alguma forma, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar seu like e comentar aqui embaixo o que achou. O legado de Elara e Samuel, no entanto, foi muito além de sua própria liberdade. Sua história deixou uma lição moral que ecoaria através do tempo, uma verdade simples e devastadora. Ela provou que a selvageria nunca esteve na cor da pele de um homem ou em suas origens, mas no coração do sistema que o oprimia e no orgulho do tirano que empunhava o poder. A verdadeira nobreza não se encontrava nos salões da Casa Grande, com seus lustres de cristal e sua falsa honra, mas na dignidade silenciosa de um homem que dividiu seu último pedaço de pão, que cobriu o chão com folhas para proteger uma estranha, e que ofereceu sua própria vida para defendê-la. A história deles nos ensina que, mesmo nas condições mais desumanas, a humanidade pode não apenas sobreviver, mas florescer, e que o amor em sua forma mais pura é o ato de rebelião supremo contra o ódio.